Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha? Vamos primeiro fazer nossa oração, pedindo a nosso Mestre Jesus que nos acompanhe, que nos auxiliem, que a espiritualidade nos guie todos os dias, nosso caminho, nossos afazeres, que possamos cada dia ser melhor dentro do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, o tema da nossa aula é o pensamento. E o que é pensamento? Segundo o dicionário, é o ato de pensar, aquilo que pensa. Para a ciência dos homens, que é uma ciência materialista, as conexões neurais seriam responsáveis pela formação do pensamento. Entretanto, em livros didáticos de fisiologia médica, muitos autores admitem não ser possível ainda conhecer os mecanismos neurais do pensamento e da memória. Para a psicologia, o pensamento é a capacidade de compreender, formar conceitos e organizá-los. Estabelece relações entre os conceitos por meio de elementos de outras funções mentais, além de criar novas representações, ou seja, novos pensamentos. O pensamento possibilita a associação de dados e sua transformação em informação, estando consequentemente associado com a resolução de problemas, tomadas de decisões e julgamentos. E os pensamentos podem ser positivos, negativos, úteis e inúteis. Para o Espiritismo, o pensamento é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos, através de fluidos etéreos. Allan Kardec, em A Gênese, diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. O pensamento parece às vezes ocorrer como uma fala dentro do cérebro, porém, ele é uma emanação ou expressão do espírito, o qual, utilizando-se da sutil energia do perispírito, se manifesta. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Deus criou o fluido cósmico, que tudo envolve, podendo ser transformado em inúmeras outras estruturas, algumas conhecidas por nós pela tabela periódica. Essas características plásticas faz com que o éter se modifique de acordo com as energias atuantes. E pelo que vimos, o pensamento é uma energia. O pensamento emanado gera energia cósmica, causando uma impressão sobre o espaço. Já a energia presente no espaço poderá formar partículas de pensamento, mais ou menos densas, de acordo com a sua intensidade vibratória, dependendo também das boas ou más intenções e da nossa forma de agir e pensar. Essas partículas se agrupam por afinidade vibracional, formando no plano extrafísico o que denominamos de formas-pensamentos ou egrégoras. Elas ganham mais força e aumentam ao serem alimentadas por pensamentos afins, podendo cobrir toda uma região ou até mesmo um planeta, formando a chamada psicosfera ou correntes mentais de pensamento. Esse processo também cria a psicosfera própria, ao redor de uma pessoa, que alguns chamam de aura.
E nossos pensamentos podem ser influenciados por outros espíritos? Sim. No Livro dos Espíritos, capítulo 9, Allan Kardec descreve que os espíritos influem em nossos pensamentos de tal forma que há situações em que são eles que nos dirigem. Os espíritos afirmam: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. E nossos pensamentos estão ligados aos nossos sentimentos e emoções, pois tudo o que pensamos, vemos, ouvimos e falamos causam em nós algum sentimento. Quando você muda o pensamento, você muda o sentimento. Se há uma situação em sua vida que lhe incomoda, comece a pensar de forma diferente sobre ela. No princípio, pode parecer que nada muda, mas se você persistir, você vai ver que é possível sim mudar um sentimento a partir do direcionamento correto dos seus pensamentos. A sua mente é um poderoso instrumento de transformação. Aprendendo a utilizá-la corretamente, você muda a sua realidade e a sua vida. E você já parou para pensar sobre o poder da mente? E que o pensamento é energia e essa energia atinge os outros? Podemos citar como exemplo a telepatia, que é a transmissão de pensamento de uma pessoa para outra, fato já comprovado pela ciência. E quando dizemos que o ambiente está carregado, pesado, ele está carregado e pesado de quê? Das energias negativas transmitidas pelos pensamentos, em desalinho das pessoas que fazem parte daquele ambiente. Então, por tudo isso, devemos tomar cuidado com nossos pensamentos. Esse cuidado é tão importante que Jesus recomendou: orai e vigiai. Vigiai sempre o vosso pensamento. Quando temos o pensamento fixo em uma determinada coisa, chamamos de ideoplastia. Isso gera uma forma pensamento que atrai para nós as companhias espirituais correspondentes. Ou seja, se você tem um pensamento de amor, alegria, irá atrair companhias que também vibrem amor e alegria. Façamos da oração o nosso escudo. Por hoje é só. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana.